Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz felistes o mundo. Reverendíssimo Padre Éder Sebastião, reitor e pároco do Santuário Nossa Senhora da Piedade e pároco nomeado de Itumirim, aproveito a ocasião para expressar também a minha profunda gratidão pelo seu trabalho, sua presença tão solidária aqui nesta paróquia, neste período, seu zelo, sua acolhida, de modo discreto e até silencioso, não chamando atenção para si mesmo, mas para a missão, para a evangelização, para a fé, para a experiência de comunidade. Você contribuiu imensamente para com essa parcela do povo de Deus. Muito obrigado, que Deus o ilumine sempre. Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor semelhante à minha dor. Estas palavras, tantas vezes cantadas por Verônica, ecoam profundamente no nosso coração ao contemplarmos a dolorosa cena do Calvário. O Filho de Deus foi injustamente condenado, flagelado, pregado e morto na cruz entre dois ladrões, fora dos muros de Jerusalém, no Gólgota, que significa o lugar da caveira. Vem em nossas mentes e em nossos corações a profecia de Isaías. Muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Como é importante para a nossa vida espiritual meditar a paixão de Jesus Cristo. Diante do Calvário, contemplamos a plenitude do amor de Deus por nós. Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que não morra quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas que por meio dele o mundo seja salvo. São Boaventura recomendava: se queres progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como a paixão de Cristo. Para Santo Afonso de Ligório, rezar é, sobretudo, contemplar o Cristo.
Santo Afonso de Ligório, rezar ou, sobretudo, contemplar o Cristo na cruz e deixar-se olhar por ele. Diz Santo Afonso: minha alma levanta os olhos e considera este crucificado, considera o Cordeiro Divino imolado no altar do seu sacrifício. Reflete que ele é o Filho bem amado do Pai Eterno e que morreu por te amar. Contemple seus braços abertos para te acolher, sua cabeça inclinada para dar-te o beijo da paz, seu lado aberto para te receber no coração. Que dizes diante desse Deus tão apaixonado? Será que ele merece ser amado? E ele, que está a dizer-te do alto da cruz, eis o que ele diz: procura, filho meu, se existe alguém mundo afora que te ame mais que eu. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus foi no Horto das Oliveiras. Foi na noite de Quinta-feira Santa. O evangelista Marcos narra que, terminada a Santa Ceia, depois de cantarem os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus sempre ia neste local para rezar. Deixando os outros discípulos a certa distância, levou consigo Pedro, Tiago e João. Esses foram os mesmos que subiram com ele no Monte Horebe no dia da Transfiguração. Jesus disse para esses três mais íntimos: minha alma está numa tristeza mortal. Mais que temor, ele sentiu pavor. A sua angústia foi tão profunda que seus poros se abriram e ele suou gotas de sangue que caíram pela terra. Naquele momento ele percebeu que a morte estava se aproximando. Então ele se afastou mais um pouco ainda dos discípulos, prostrou-se por terra e rezou ao Pai do céu. Abá, que quer dizer Paizinho querido, todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim este cálice, porém não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus foi preso ali mesmo no Horto das Oliveiras. Foi entregue por Judas, um dos apóstolos que o traiu, por 30 moedas de prata. Dos 12 apóstolos, tudo indica que Judas era o mais preparado intelectualmente, mas era ganancioso, orgulhoso, apegado aos bens terrenos. Meus irmãos e irmãs, é possível trair Cristo por outros motivos de recompensa que não sejam as 30 moedas de prata. O processo contra Jesus foi injusto, ilegal e mentiroso. Jesus foi condenado a uma morte cruel e a mais vergonhosa e humilhante. Um castigo reservado aos escravos e subversivos que houvessem cometido os piores crimes. A cruz aterrorizava, porque o condenado passava dias agonizando na cruz até morrer. E muitas vezes o seu corpo ficava sendo devorado pelos urubus e aves famintas. A pessoa que morria na cruz era considerada maldita. Além de ser condenado, Jesus foi duramente torturado e flagelado.
Os romanos usavam um chicote chamado flagrum, que geralmente tinha 3 cordas, tendo nas pontas halteres de chumbo ou ossos da espinha de cordeiros, que é um dos ossos mais duros. Quando o carrasco puxava o chicote, vinha pedaços de músculos juntos. Jesus levou 39 chibatadas, porque essa era a quantidade prevista na lei mosaica. Contando-se as 3 tiras, ele levou 117 açoites. Depois de toda essa tortura, Jesus foi obrigado a carregar a cruz até o Calvário. A parte de madeira que Jesus carregou, a transversal, deveria pesar uns 30 quilos. No caminho para o Calvário, Simão Cirineu foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a madeira da cruz. Quando chegou ao alto do Calvário, os algozes tiraram as roupas de Jesus e ele foi estendido sobre a cruz. Com marteladas fortes, os pregos foram cravados nos pulsos e nos pés. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Mas Jesus passou pela vida fazendo bem. Era bondade em pessoa. Curava os doentes, perdoava os pecadores, acolhia todos. Viveu e ensinou o amor e a fraternidade como forças que transformam o mundo. Então, por que ele foi rejeitado? Porque Jesus foi crucificado e morto na cruz? Jesus, com suas palavras e ações, denunciou o mal, isto é, a forma de opressão e marginalização. Ele se tornou uma ameaça para os que detinham poder religioso e político, pois não aceitavam perder os seus privilégios e nem mudar a mentalidade e o coração. Jesus revelou que Deus é Pai e que ama a todos. Os líderes religiosos, como sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, apresentavam Deus como juiz, castigador. Acusaram Jesus de querer ser o rei dos judeus. Mas o reino que Jesus proclamou é o reino de Deus. Jesus dizia que o reino de Deus é saúde. Ele curava os doentes e ensinava o cuidado para com eles. Jesus dizia que o reino de Deus é perdão dos pecados. Ele era a misericórdia. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus dizia que o reino de Deus é todos terem o que comer. Ele multiplicava os pães e ensinava a partilha. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus dizia que não viera para chamar os justos e sim os pecadores. Ele chamou o publicano Mateus, assentava-se na mesa para as refeições com os pecadores. Eles não aceitaram que Jesus fosse o Filho de Deus, o Messias, anunciado pelos profetas. Jesus, tão simples, tão humano, junto aos pecadores, doentes e os excluídos. Diante das ameaças do poder político, tanto dos judeus como dos romanos e do poder religioso, Jesus não se intimidou.
mantinha atitudes de grande liberdade e coragem. Jesus não buscou a cruz pela cruz. Jesus não buscou a morte, mas o reino e a conversão dos homens e das mulheres. Quando lhe impuseram a cruz e a morte, foi por não quererem acolher a sua proposta de amor. Jesus é exemplo e expressão da máxima misericórdia e do perdão. Ele demonstrou compaixão, perdão e amor incondicional por todos, independente das falhas e pecados. Ele é o rosto da misericórdia do Pai. A primeira palavra que Jesus falou na cruz é perdoando aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado entre dois condenados, Dimas e Gestas, que a tradição nomeou respectivamente de um bom e um mau ladrão. O evangelista Lucas narra que um dos malfeitores crucificado, que conhecemos como mau ladrão, insulta Jesus, blasfemando contra ele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O bom ladrão, porém, o repreendia, dizendo: nem tu, condenado ao mesmo suplício, temes a Deus? Para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Mas este nenhum mal praticou, e dizia: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu-lhe: na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Dimas foi um bandido muito perigoso da Palestina, mas que se tornou o bom ladrão. O São Dimas foi canonizado pelo Cristo, conhecido como Santo da Última Hora. É celebrado no dia 25 de março, é invocado para a conversão dos ladrões, pessoas com vícios, dos agonizantes. E João Evangelista afirma que junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Ao ver Jesus, sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu em sua casa. João, apóstolo evangelista, naquele momento representa todos os discípulos de Jesus e todos nós que aqui estamos. Assim, aos pés da cruz, Maria torna-se a mãe de todos os discípulos de seu filho, a mãe da igreja, a nossa mãe que enxuga as nossas lágrimas. Segundo o evangelista Mateus, no meio-dia, às 3 horas da tarde, as trevas envolveram a terra. E pelas 3 da tarde, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus, tornando a dar um grito, entregou o Espírito. João Evangelista afirma que Jesus disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e morreu. Era a véspera do sábado, o mais solene de todos. Os judeus pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas
eles descessem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas dos dois crucificados com ele. Ao chegar a Jesus, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com um golpe de lança. Imediatamente jorrou sangue e água. Vemos aí a simbologia dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. A igreja nasce do lado do novo Adão, que é Jesus Cristo. O peito aberto como tabernáculo da presença de Deus e do acesso da pessoa humana. Temos sempre um lugar no coração de Jesus. Como sabemos, é sexta-feira, a tarde avançava. Era preciso tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. Surgem dois amigos ocultos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, era um ilustre membro do Sinédrio, um homem poderoso, muito conhecido e estimado em Jerusalém. Sua cidade natal provavelmente era Arimateia. Ele não concordou com o processo contra Jesus. José de Arimateia, influente, pediu autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Com José de Arimateia foi Nicodemos, aquele que, por medo dos judeus, foi conversar à noite com Jesus também. Era doutor da lei e príncipe dos judeus. Ele levou 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, um tipo de especiaria aromática, perfumada de grande valor, para passar no corpo de Jesus. Meus irmãos e irmãs, olhemos, contemplemos mais uma vez Jesus crucificado. E agora queremos tirar Jesus da cruz. Jesus continua crucificado hoje naqueles que sofrem, nas crianças e nos idosos abandonados, nos desempregados, nas mulheres vítimas da violência e do preconceito, nos jovens sem esperança de um futuro promissor, nos doentes que não têm condições de cuidar de sua saúde. Acima da cruz está uma placa colocada por Pilatos. Pilatos escreveu uma frase e mandou fixá-la no alto da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa frase foi escrita em hebraico, latim e grego. Na cruz nós vemos as iniciais em latim. Uma frase de deboche, ironia, mas que para nós é uma profissão de fé. Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Não é somente o Rei dos Judeus, mas de todos os povos, porque Ele ama a todos. Morreu na cruz por todos. Tirem essa placa da cruz de Jesus. Vamos estender a nossa mão direita para Jesus. Jesus, Filho de Deus, tende piedade de nós todos. Jesus, Filho de Deus, tende piedade de nós. Mais uma vez. Jesus, Filho de Deus, tende piedade de nós. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança
amor. Todos cantando. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Foi colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, aproximadamente 50 espinhos, espinhos especiais que mediam de 7 a 10 centímetros, o suficiente para ferir o crânio de uma pessoa. A coroa se assemelhava a um capacete, de modo que Jesus não podia encostar a cabeça na cruz, pois os espinhos cravavam cada vez mais ainda na sua cabeça. Não podia prender a cabeça porque dificultava a sua respiração. Meus irmãos, nossos pecados ferem, machucam o nosso Santíssimo Redentor. Quantos espinhos ferindo Jesus hoje? O espinho da fome, do desemprego, dos vícios, da intolerância, do preconceito, do ódio, da fofoca, da divisão. Cada um de nós pode tirar um espinho da coroa de Jesus para aliviá-lo. E todas as vezes que nós prejudicamos uns dos nossos semelhantes, nós estamos colocando mais uma coroa, mais um espinho na coroa de Jesus. Estenda sua mão para a cruz, contemplando. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Nem todos os condenados eram pregados. Os pregos era uma condenação a mais para os criminosos que tinham certos requintes de crueldade em seus crimes. Em outras palavras, era para os bandidões, para os que eram muito perigosos. Jesus recebeu, além dos açoites, o castigo dos pregos. Cada um desses pregos tinha de 15 a 20 centímetros. Quando acontecia de pregar alguém na cruz, os pregos eram afiados, amolados, pontiagudos, para perfurarem rapidamente a pele, os músculos e os nervos. Mas com Jesus fizeram diferente. Achataram os pregos para que perfurassem suas mãos de forma mais difícil, mais dolorosa, para intensificar mais ainda a dor. Perversidade humana, maldade humana. Oh, meu Deus, como o ser humano é maldoso quando quer ser. Maldade ontem, maldade hoje. Meus irmãos e irmãs, não sejamos promotores do sofrimento de ninguém. Não sejamos responsáveis pela dor de quem quer que seja. E muitas são as palavras cunhadas na fornalha da fofoca, são semelhantes aos cravos que feriram as mãos de Jesus. Mão direita de Jesus, mão abençoada, que existiu para abençoar,
Quantas vezes Jesus levantou essa mão para abençoar, para curar os cegos, os mudos, os surdos, os paralíticos, os leprosos. Quantas vezes estendeu esta mão para levantar os acamados, como a sogra de Simão Pedro, que estava de cama com febre. Jesus tocou no caixão e ressuscitou o filho único da viúva de Naim. Estendeu a mão a Simão Pedro, que estava afundando nas águas do mar. Mão que escreveu na areia para defender uma mulher adúltera. Mão que distribuiu o pão. Jesus nos ensina que as nossas mãos existem para que possamos fazer o bem, para proteger a vida, para acolher, afagar, fortalecer alguém que está fragilidade, cuidar da casa comum, do meio ambiente, que a campanha da fraternidade deste ano nos interpela. Nunca use a sua mão para ferir alguém, para roubar de alguém, para afastar alguém, para julgar alguém. Jesus sempre estende a sua mão para nós. Coloque na palma da mão de Jesus as suas dores, as suas preocupações, a sua tristeza, talvez a sua doença, as pessoas pelas quais você reza neste momento. Vamos agora tirar a mão direita, o braço direito de Jesus da cruz. Vamos estender a nossa mão direita também para Jesus e rezemos. Senhor Jesus, estendei-nos vossas mãos e abençoai-nos. Mais uma vez, Senhor Jesus, estendei-nos vossas mãos e abençoai-nos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nesta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Todos, estendendo a sua mão para Jesus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Falamos que a mão esquerda, o braço esquerdo são do coração. No ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida também como quadro da Paixão, Nossa Senhora segura, carrega o menino Jesus no braço esquerdo. Geralmente as mães seguram os filhinhos com o braço esquerdo e com a mão direita dá a mamadeira, limpa o rosto da criança, arruma o cabelo. Quantas vezes Jesus colocou o braço esquerdo nos ombros dos doentes, para com a mão direita abençoá-los. Mão divina, mão terna, mão poderosa, mão que nos ensina a abraçar, a acolher os nossos irmãos. Vamos agora tirar a mão esquerda, o braço esquerdo de Jesus da cruz. Estendamos a nossa mão esquerda para Jesus, a mão do coração.
Senhor, todos, Senhor, que oferecestes vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Ainda com a sua mão estendida para Jesus. Acolha o abraço de Jesus nessa noite. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Mais uma vez. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Cravos dos pés, pés de missionário que caminharam por toda a Galileia, a Judéia. Pés que pelas estradas empoeiradas, na areia ardente do deserto, pés que subiam os degraus da sinagoga e do templo para anunciar o amor e o perdão. Pés sagrados que iam aos mais abandonados, aos doentes, pés do bom pastor que ia procurar as ovelhas perdidas. Pés que sempre iam aos mais necessitados, aos sofredores, para ajudá-los. Por onde os seus pés têm te levado? Seus pés te levam para o caminho do bem, para ajudar o outro, para colaborar? Ou seus pés estão te levando para outros caminhos que não são de vida, não são de amor, mas são caminhos de violência, de perdição, caminhos que levam ao rancor, à morte, à violência? Vamos pedir que Jesus nos ensine o verdadeiro caminho. Senhor, que sois o caminho, a verdade e a vida, tende piedade de nós. Todos, Senhor, que sois o caminho, a verdade e a vida, tende piedade de nós. Mais uma vez, Senhor, que sois o caminho, a verdade e a vida, tende piedade de nós. Vamos agora tirar os pregos dos pés de Jesus, deixando sem essa prisão. Vamos estender a nossa mão direita, fazendo os nossos pedidos a Jesus. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e toda a estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Segundo a tradição, a Virgem Maria,
recebeu o corpo de Jesus sem vida em seus braços, no seu colo. Dai agora o corpo de Jesus a Maria. Maria recebe o corpo de Jesus estraçalhado, ensanguentado. No seio bendito de Maria foi gerado e para o seu colo retorna. Jesus nasceu na mais profunda pobreza. Não havia lugar para eles na estrebaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Nasceram numa manjedoura, onde os animais se alimentavam. Agora, morreu pregado numa cruz, fora da cidade. Nós contemplamos Maria com o seu filho morto nos braços, é a imagem consoladora de Nossa Senhora da Piedade, a nossa amada padroeira. Esta imagem toca profundamente os nossos corações. O colo materno acolhe, propicia espaço para nos tornarmos humanos. O colo materno de Nossa Senhora da Piedade torna-se o altar mais sublime, pois mais uma vez ela oferece o Pai e o seu Filho. Vamos descer o corpo de Jesus da cruz. Maria é a mulher mais bela da face da terra, a mulher mais santa. Deus a fez imaculada, sem a mancha do pecado original. Depois que Jesus foi retirado da cruz, antes de ser colocado no esquife, Nossa Senhora o recebeu no seu colo, nos seus braços. E hoje ela acolhe cada um de nós. E agora nós vamos colocar o corpo de Jesus no esquife. A cruz está vazia. É sinal de que a morte não é o fim, mas o caminho da vida e da salvação. A cruz vazia é sinal de que a morte não é o fim, a última palavra. Diz o evangelista Mateus: começou Jesus a explicar a seus discípulos que teria de ir a Jerusalém para aí sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, e que teria que morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos iniciar essa procissão em profundo silêncio, contemplação e oração. Procure não se despistar, distrair. Faça uma caminhada profunda, leal, de oração. Vai meditando em todo o mistério da paixão de Jesus, mas sempre na ótica do amor, da bondade e da misericórdia. Ele morreu na cruz livremente por amor. E a maior ingratidão seria não acolher esse amor, rejeitar esse amor. Por isso, nunca é tarde para se voltar para o Senhor. Ele sempre nos espera de braços abertos. Que essa noite seja para cada um de nós, de fato, uma noite santa, de muita reflexão, oração e, sobretudo, de transformação e de conversão. Nós vamos ouvir o canto da Verônica. Chama o Luiz.
ficar bravo. Vós todos que passais por este caminho, atende e vede, atende e vede, se a dor semelhante à minha dor, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Iniciemos, pois, a nossa procissão. Nós vamos organizar, saindo à nossa direita. A cruz já está posicionada. Vamos iniciar pelos figurantes, 2 a 2, já encaminhando atrás da cruz, pela ordem de chamada.